Vou dar boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Sejam bem-vindos à primeira live do grupo PET do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal da Grande Dourados. Primeiramente, é um prazer para nós muito grande, eu falo em meu nome e em nome da professora Kelly também, da gente poder estar falando para o mais diversificado público. Nosso objetivo aqui é estar informando a todos, estar trazendo uma palavra amiga, mais informativa também, sobre o Covid, mas com o enfoque de estar trazendo essa informação para os alunos no pós-pandemia. A gente ainda não tem confirmação de quando é que a gente vai voltar e tudo mais, mas quando voltar, é nítido para nós, e a professora Kelly vai abordar isso, que nós vamos ter que adotar uma série de protocolos, cuidados, e isso eu pelo menos, junto com os alunos do Grupo PET, a gente semanalmente está tendo reunião, a gente vinha vendo isso sendo muito pouco abordado, até pela gravidade da doença, existem alguns assuntos, de repente, mais importantes, né? Infelizmente, o número de mortes só aumenta. Então, a gente pensou nisso e, para poder falar nisso, o primeiro nome que me veio à cabeça foi da professora Kelly. A professora Kelly é uma amiga querida de muitos anos. Estava até pensando antes da live aqui, Kelly, o que eu ia falar. E, assim, a gente é filho da mesma casa, nós somos egressos da Universidade Federal de Viçosa, que, principalmente a nível de pós-graduação, nos moldou para o mundo, né? E hoje a gente está aí falando para o mundo inteiro, para todos aqueles que forem nos ouvir. Nós temos agora aí, ao mesmo tempo, 43 pessoas. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Pode parecer pouco, mas para rede social, nesse horário, é um número muito expressivo, de uma página de grupo PET de universidade. Eu tenho visto lives técnicas que dá 10, 15 alunos, então para nós nos enche muito de orgulho, tá? E sem mais delongas, eu vou apresentar agora a professora Kelly. A professora Kelly é professora da Faculdade de Engenharia da UFGD. Para quem não conhece, a UFGD é a Universidade Federal da Grande Dourados. Nós estamos em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul. Estamos aqui a 100 quilômetros da divisa com o Paraguai. E, Kelly, muito obrigado pelo convite. É um prazer e fica aberta para você poder fazer suas considerações iniciais, então. Obrigado, Kelly. Nossa, é muito... Todo mundo me ouve bem? Eu coloquei o fone agora, tá ok? Tá ok? Tá ótimo, Kelly. Tá bom o som, tá ótimo. Essas mídias agora que a gente interage muito, né? De vez em quando elas falham. Hoje eu estava meio apavorada, porque deu muita chuva e caiu energia, caiu internet. Falei, justo hoje, né? Mas que bom que agora parou, o tempo está mais tranquilo, mais calmo e a gente pode conversar. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. É muito importante para a gente interagir, sair só daquele ambiente de sala de aula, né? E conseguir abranger, atingir as pessoas agora nesse momento em que estão em casas, às vezes sem condições de sair ou tendo que ficar mesmo dentro de um ambiente mais familiar, e a gente conseguir conversar com vocês dessa forma. Eu estou vendo muitos ex-alunos, muita gente que conviveu comigo no mestrado, na graduação, a Lê, conviveu comigo no mestrado, na graduação, no doutorado, e essas lembranças e essas pessoas, quando entraram aqui, colocam a gente numa alegria que não dá nem para mensurar. Eu fico muito feliz. PET Engenharia Agrícola, que legal, que iniciativa legal demais. Eu tenho muitas pessoas que formaram na minha turma de 96, que tem muita gente acompanhando aqui também. Eu formei em Lavras em 96 e tinha o curso de Engenharia Agrícola também lá. Tem até algumas pessoas que estão agora aqui em Dourados, que são da mesma época que eu na graduação. E daí eu fiz o mestrado em microbiologia, então vamos falar um pouquinho da minha história, né? Muitas às vezes me perguntam, mas você, zootecnista de formação? Pois é, zootecnia em formação acadêmica pela Universidade Federal de Lavras. Eu entrei como Escola Superior de Agricultura de Lavras, eu entrei no ano de 91, é terrível falar datas agora, mas vamos começar assim. Então eu tenho um orgulho muito grande, porque é das mais velhas universidades do país,
dos mais velhos centros de ciências agrárias. Eu entrei primeiramente no vestibular em agronomia e fiz a transferência de curso para zootecnia. Concluí no ano de 96, dezembro de 96, colação em janeiro de 97. E desde o meio da graduação, exatamente no ano de 95, eu fui selecionada para ser monitora de microbiologia de alimentos no curso de zootecnia. E trabalhei com a professora Eliana Pinheiro de Carvalho, que amo de paixão até hoje, né? Fui orientada também pela professora Elizabeth, da USP, que trabalhava num núcleo de apoio de pesquisa à glândula mamária. Esse núcleo ficava em Pirassununga, na USP, e era vinculado ao curso de medicina veterinária e zootecnia. A medicina veterinária ficava um semestre lá, 6 meses, e ali a gente tinha um curso de zootecnia. Então, encarar um laboratório que fazia prestação de serviço da detecção no estudo de mastite bovina, foi ali que a gente começou a interagir um pouco mais fora do ambiente acadêmico, né? Eu fui monitora na graduação e já quando eu saí, colei grau, no final de semana seguinte, na verdade, minha formatura foi até domingo, segunda eu já estava em nivelamento estatístico, professor. E a gente começou aí a trabalhar um pouquinho mais tecnicamente com a microbiologia. Fui monitora na pós-graduação e o desenvolvimento do meu trabalho foi lá na USP em Pirassununga, né? Então eu estudei mastite, especificamente estafilococcus. E naquela época também a gente incluiu uma parte a mais no trabalho e eu fui para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. E lá fiquei também 6 meses fazendo análises de toxinas de estafilococcus com a doutora Lúcia. Então foi um mestrado bem importante no ponto de vista de interagir com outros ambientes, outros núcleos. A FUNED, em BH, ela é uma referência também, né? E isso é importante porque a gente conhecia um ambiente bastante multidisciplinar. E aí que começou realmente essa interação multi-interdisciplinar. E aí a microbiologia dentro da zootecnia, dentro do mestrado em ciência de alimentos, o DCA, da UFLA, foi onde eu fiz e defendi o meu experimento, minha dissertação de mestrado. E logo no finalzinho, um pouco antes da defesa, abriu o processo seletivo em Viçosa. E eu fui para lá com a cara e a coragem e acabei não ficando onde eu tinha a primeira intenção, que era na microbiologia agrícola, porque lá todo mundo já estava com seus orientados praticamente ingressando no doutorado, para continuidade de trabalhos. E aí eu fui lá conhecer o professor Nélio José de Andrade, no DPA, na Departamento de Tecnologia de Alimentos. E foi ali que eu comecei a ter o contato. Defendi na semana seguinte, na outra eu já estava começando o doutorado. Aí, ó, Patrícia falando do Nélio. Nélio foi um paizão para nós, aprendi muita coisa com ele, e principalmente aprendi muito do que eu não sabia e que hoje me ajuda a entender algumas coisas um pouquinho mais específicas. Isso já lá em Viçosa, né? Já em Viçosa. Com o Nélio, a gente trabalhava higiene na indústria de alimentos. Porém, a maioria, né, das disciplinas, a Carol era a nossa bolsista lá na época. E a gente começou a trabalhar com desinfetantes ou sanitizantes, como a gente chamava, e detergentes. Então, a higiene na indústria de alimentos abriu um conhecimento que eu não tinha ainda, porque o curso lá era muito ciência de alimentos em Lavras, né? Então a gente não tinha disciplina de higiene na indústria de alimentos, e ali eu tive o primeiro contato com o Nélio, análises de sanificantes, e dentre eles um que a gente vai falar muito agora nessa live, que é o álcool 70. Né? Sim. Fora aquela outra gama que a gente hoje pode incluir em sabonetes, que tem uma agressão muito grande em mucosas, em pele, né? Esse é um pouquinho da minha história. Aí terminei meu doutorado, entrei num concurso na UEM e fui para o campus de Umuarama, dar aula num curso tecnólogo em Ciência e Tecnologia de Alimentos.
6 meses depois, a Unipar me convidou, uma universidade particular de Umuarama, e aí que começou a diversificação da microbiologia. Dei aula, e tem muita gente aqui também da Unipar entrando, eu dei aula, entrei para dar aula na nutrição, microbiologia de alimentos. Aí assumi a geral, peguei as ciências biológicas, bacharelado, a nutrição era integral, as ciências biológicas era matutino e noturno, peguei vigilância sanitária também na nutrição, peguei medicina veterinária com tecnologia de alimentos de origem animal, e aí começa, né? Naquele ambiente, a gente conhece muita química, muita física aplicada, e já começou aquele start de relacionar as áreas de conhecimento. O bom de você ser multidisciplinar, né, interdisciplinar, pluridisciplinar, é que você consegue observar que não é somente uma técnica que você pode chegar num resultado numa análise, você abre um campo muito maior analítico, né? E aí eu vim para Dourados, no ano de 2006. A universidade, ela separou da UFMS no ano de 2005, e eu sou do primeiro concurso docente da UFGD. Aquele famoso concurso, né, que entrou uma galera, né? Olha, eram 96 professores aqui, entraram mais 96. Na época foi um ambiente, assim, de muita tensão, porque tinha carência de professor e uma expansão universitária muito grande. Os alunos da biologia fizeram um movimento chamando os professores, e a gente passou no concurso em maio, agosto já estava aqui. Aí o ano de 2007 começou a engenharia de alimentos. Né? A gente era a antiga Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, e o curso de Engenharia de Alimentos ou de Produção, que eu também dei aula, começou no ano de 2007. E depois veio a nutrição, que eu fui docente do curso desde a primeira turma, sou docente do curso desde a primeira turma, da micro de alimentos. Também adoro aquela galera, né? Faz parte da nossa interação. Então, da zootecnia, eu fui para microbiologia, engenharia de alimentos, ciência e tecnologia de alimentos, micro geral, micro de alimentos, micro aplicada, e aí vai, né? Um tanto de coisa. Então, esse é um pouquinho dessa formação minha. Não, e é importante que o pessoal que está aí nos ouvindo, a gente tem pessoal da universidade, tem familiares meus, seus, tem uma galera legal aí, mas é importante demais, porque você falando bastante agora da sua formação, você vê como é que as coisas conspiram sempre a favor. Hoje, eu pensando nas pautas, né, para a gente estar conversando, ontem a gente teve nossa reunião virtual de falar sobre a live hoje, e hoje minha irmã me manda uma mensagem, minha irmã está no Rio de Janeiro, está confinada lá, né, porque lá é um dos epicentros, né? Dos epicentros. Então ela é funcionária do Tribunal do Trabalho lá, e ela me mandou um relato, né, uma reportagem, vou até ver se eu consigo abrir aqui agora, que eu achei isso sensacional para a gente discutir, que vem muito em cima da sua formação. Porque ela mandou hoje cedo, eu não vou lembrar agora a referência. Aqui, ó, ela mandou um print de um WhatsApp falando de diversas pessoas que estão sendo contaminadas com o Covid e que elas, tipo assim, estão confinadas dentro de casa. E no caso dela específico, como ela está confinada, ela literalmente dentro do apartamento, no condomínio dela, e ela chamou atenção a ela isso. Por quê? Porque pessoas que estavam em confinamento total como ela e que manifestaram e pegaram o Covid. E eles ficaram assim, poxa, mas como? E aí veio a explicação. Sabe de onde que o pessoal estava pegando? Porque lá no Rio está muito comum o delivery de comida, de alimentos. Então o pessoal leva sacola de compra do supermercado, principalmente hortaliças. E aí aquilo ali, se a pessoa fala, igual a gente conversou ontem, o respingo, né, da saliva e tudo mais, ela não faz uma higienização adequada desse alimento e, consequentemente, pegou o Covid. E isso está muito relacionado a gente, porque a gente aqui para quem está entrando aí, tanto eu quanto a professora Kelly, está cada um dentro de suas respectivas casas, por isso que a gente não está usando nem máscara, nem luva, nem nada, né? Mas lá no campus a gente tem diversos, tem lá o Park Food lá, né, que tem alguns
pessoas que vendem alimentos, né, para os estudantes, para os professores em geral. E isso é uma das coisas que eles vão ter que se adequar também em termos de higiene, nós em termos de higiene que consumimos esses alimentos também, né, Kelly? Sim, eu acho que essa doença, na verdade, desde as arboviroses, né, que a gente trabalha nesse grupo, a dengue, zika, chikungunya, só que a diferença é que essa a gente tem um vetor de transmissão. Né? Então, a água que está lá num cantinho no seu quintal, eu vou tentar falar uma linguagem um pouquinho mais básica. Se as pessoas podem perguntar, eu vou ficar à disposição. Quem não me conhece também pode adicionar, fazer perguntas depois. Eu fico realmente à disposição para tirar dúvidas. E, na verdade, Gonelli, desde que foi decretado pandemia, porque a história do Covid é ali de dezembro, né? Desde que detectou, a OMS indicou que a gente já estava vivendo um ambiente pandêmico, as mensagens do meu Face, do Instagram, do WhatsApp não paravam, né? Ali nos particulares, de gente que me conhece, que não conhece, ex-alunos, alunos, todo mundo com uma preocupação muito grande a respeito da situação toda. E eu falo que as duas classes de doenças virais que a gente sofreu nesses últimos tempos, e depois eu vou incluir H1N1, que são as arboviroses e agora o Covid, são muito características de ambiente de higiene, que relaciona uma necessidade de higiene muito grande. E uma das falas do Nélio, quando eu entrei, ele dizia assim, higiene não se faz sem água. Né? Então, tudo que diz respeito a higienizar, quando a gente fala higienizar, a gente envolve dois processos, a limpeza e a desinfecção. Então, tudo que a gente pretende higienizar, a gente tem que incorporar esses dois conceitos, essas duas etapas na lida do dia a dia. O que aconteceu com a sua irmã, eu já estava pensando num outro ambiente. Qual que é o nome dela? André, não, ela não pegou, graças a Deus. Mas, não, assim, sim, mas só para falar um oi. Andréia, isso. Oi, Andréia, prazer. Um dia espero te conhecer com tudo isso mais calmo. E quando você falou que ela mora num condomínio, a primeira coisa que me ocorreu é o ambiente de escada, corrimão, elevador, né? Elevadores, né? E aí tem até uma cena muito engraçada que tem pessoas que andam com aquele borrifador. Então ela borrifa ali no elevador, borrifa na máquina de pagar o seu produto que chega delivery, né? E acaba estragando a máquina, porque é água junto, né? Entra álcool e entra água nos espacinhos. Então, até quando a gente pode usar esse processo também não prejudicar uma outra pessoa e, ao mesmo tempo, garantir que a gente não tem contato com superfícies contaminadas, né? Mas aí você falou dos deliveries. Realmente, os deliveries, as compras de mercado, e aí eu coloco uma coisa muito interessante. Vamos lá comprar e escolher maçãs, por exemplo. Então, a gente não compra a embalagem. Hoje até tem aquelas, eu não posso falar do personagem, mas tem o saquinho com as maçãs, bonitinho, sim, personagem infantil, mas a gente normalmente escolhe frutas, né, tocando. E muitos ainda brincam que tem gente que aperta e tal, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não estragar o produto também, para o comerciante depois conseguir vendê-lo. Mas, de maneira geral, uma das práticas que até eu vi recentemente, não deu tempo de fazer com os meus alunos, que quando eu voltar eu quero fazer, é sujar a sua mão de tinta e ir para um supermercado. Vamos lá escolher a banana, depois vamos escolher a maçã, e aí a gente vai tendo um ambiente de contaminação que se cruzam. A gente chama de contaminação cruzada. Então, dentro desse conceito, na compra num supermercado, ou num alimento que você vai receber num delivery, um sanduíche, uma pizza, todas essas etapas vão passar por contatos entre indivíduos, entre superfícies.
Então, se eu não tiver se eu tiver ali uma etapa que vai colocar a caixa da minha pizza, para colocar a pizza, para eu montar com a tampa, se eu não tiver com o uso adequado da luva, que isso também é uma coisa que a gente pode discutir, se não der hoje, num outro momento. Então, todo esse ambiente, se eu tiver com a minha mão com tinta, eu vou deixando marcas de impressão em todo o fluxo produtivo, na elaboração e no envio dessa pizza. Fechou a pizza na caixa, coloca lá no isopor, na caixa de isopor, na caixa térmica, melhor dizendo, do entregador. Aí o entregador depois vai e pega esse produto. Só que ele está de luva, mas até que ponto a luva é só para proteger ele ou é para proteger os ambientes ou os alimentos, no caso, que é o que a gente está tratando. Chega na tua casa, o que você faz? Vamos lá, uma caixinha de sanduíche. Como que essa caixinha foi montada? Como esse sanduíche foi montado? O que eu posso fazer? Borrifar um álcool 70. Então, tudo que a gente manusear agora, nesse ambiente pandêmico, tem que ter uma etapa de higiene relacionada ali. Vamos voltar na minha maçã. Comprei a maçã, trouxe para casa, coloco na fruteira ou na geladeira. Eu tenho que fazer a lavagem agora. Já era importante fazer antes, para não levar nada de contaminação superficial para dentro do seu ambiente de refrigerador. Agora a gente vai ter que fazer mesmo, também por conta do Covid. Então eu sugiro borrifar, ir lá no elevador com papel descartável, toca ali, depois anda com uma sacolinha, bota o lixo dentro, põe um cesto de lixo dentro do elevador, no hall dos prédios. É uma doença que a gente precisa fixar conceitos de higiene, ok? Então, a minha maçã, chega em casa, eu lavo com sabão, com água, e aí eu sigo toda a parte de armazenamento. Tem alimentos que eu consigo fazer isso, tem alimentos que não. Sim. Eu consigo passar sabão no morango? Não. É difícil, né? Então, a gente vai para um outro sanitizante, que é o hipoclorito. Então, tem uma saída para tudo. Mas volta naquele questionamento do meu orientador lá no doutorado. A higiene não se faz sem água. E nós vemos em alguns grupos da população brasileira, mundial também, que tem carência do bem mais básico, que é a água. Sem água eu não consigo lavar nada. Né? E aí, eu não consigo lavar nada. Como que eu posso fazer? Uso o álcool 70. Então, vamos para o ambiente de rua. Eu tenho que pegar um metrô, eu tenho que pegar um ônibus. Aí eu vou nesse local de máscara, mas eu preciso segurar, passar a mão em algum lugar. O que eu faço? Não tem como lavar a mão? Aí você usa o álcool 70. Os dois produtos, eu acho que até o sabão, acho não, né? Certeza. Até o sabão tem mais ação do que o próprio álcool 70 na situação de Covid. Lógico que os dois têm a mesma ação. Só que o vírus do grupo dos Covid, ele tem lipídio na sua parede, gordura. Então, a ação de saponificação do detergente, dos sabonetes, dos sabões, vai ocorrer uma reação química ali, desfaz, tem extravasamento do conteúdo genético dele. No caso, ele é um vírus de RNA. E aí eu não tenho problema do vírus na sua forma intacta se acoplar numa célula nossa, né, hospedeira, e desencadear todo um processo de multiplicação viral. Então, assim, tudo cercado por higiene agora. Ô, Kelly, estão perguntando aqui, minha esposa ainda por cima, se deixar esses alimentos expostos ao sol, se realmente eles têm uma boa ação contra o vírus ou se seria algo além, porque o principal ainda é lavar e sanitizar, como você falou. Uhum. Quando a gente fala em sanitização, né, a etapa pós-lavagem, pós-limpeza, pós-uso, né, do produto que elimina por ação de sabão, detergentes, a gente tem essa etapa da higienização. Quando a gente fala em higienização, a gente tem os métodos químicos, né, o uso de substâncias químicas, e tem também os métodos físicos, uso de temperatura, do calor, né. Então, assim, Ju, né? Oi, Ju, tô vendo ela aqui. Oi, Ju, então, eu vou falar uma coisa séria com todo mundo aqui.
Virologia já é uma área muito difícil. Microbiologia já é uma área difícil. Virologia, dentro da microbiologia, é uma área mais difícil ainda. E Covid, vou falar sinceramente, a gente não sabe nada ainda. É muito difícil você chegar a alguma indicação precisa com esse vírus que veio assim numa velocidade muito grande e os estudos não conseguem acompanhar a tempo hábil de dar todas as informações. Sim, o sol, ele é uma das formas de a gente, ele gera calor, apesar que a gente está no inverno, que é um outro problema também que a gente precisa caracterizar. Lá na Europa, os danos foram maiores, por quê? Eles estavam em inverno pleno. A gente ainda não entrou no inverno pleno. Então, a preocupação começa a hora que a gente tiver quedas muito bruscas de temperatura. Sobre Covid, é muito incerto a gente afirmar qualquer coisa. O que eu ainda indico? Vamos lá falar da máscara, que são as máscaras hoje que todo mundo faz a sua em casa. Chegou da rua, água e sabão. Tira a roupa, deixa o sapato fora de casa ou num cantinho na entrada. Arrume processos, procedimentos educativos para toda a família. Bom, não é nem para a gente estar saindo de casa, mas tem que sair, precisa trabalhar, tem que pegar a sua comida lá embaixo, tem que ir ali numa padaria, volte. Deixa o seu sapato num cantinho, bota um chinelo e entra para casa. Se possível, toma banho, tira a sua máscara. Pega uma bacia simples na sua casa. Deixa uma água com sabão, bota a sua máscara e depois você vai lá, deixa ela uma horinha de molho, vai lá, faz a sua lavagem desse material, enxágua bem, coloca para secar, de preferência no sol, viu, Ju? E depois passa no ferro quente, bota numa caixinha simples para ser usada na próxima vez. Se for as descartáveis, a gente está tendo um problema grande. Eu posso chamar de Gonelli, mas... Claro, fica à vontade. As pessoas estão chegando em casa, tirando a máscara, jogando no lixinho da cozinha. Não, tem que colocar dentro de uma sacolinha, tem que identificar, porque a pessoa que vem recolher o seu lixo, ela está correndo mais risco que você de disseminação, de contágio. Porque ela pega o seu lixo, pega da minha vizinha, pega do outro. Se tiver máscara nesse material, e aí eu vi não consegui aprofundar no conhecimento desse artigo ainda, mas dados que falam que esse vírus ele está prevalecendo em ambientes de esgoto, águas pluviais, a gente havia conversado sobre isso. Mas volto a dizer, ainda é tudo muito desconhecido. O que eu estou falando hoje, amanhã pode ser assim, pode mudar, né? Um monte de inverdades. Então eu queria que esse conceito ficasse. Dentro da sua fala, o ISA KEG 1648, não dá para saber o nome, se quiser mandar o nome depois, está perguntando se a mutabilidade do vírus continua sendo uma preocupação. Isso tem cara de aluno, ex-aluno meu, sabe? Pelo jeito. Né? Sim, tem todos os casos. No início, lá quando foi detectado, indicado como ambiente pandêmico, isso foi em março, exatamente no dia, eu tenho uma cola aqui também, tá, pessoal? Porque datas nem todas a gente vai conseguir lembrar. Pandemia foi detectada pela OMS no dia 11 de março. E nessa mesma época, não vou me lembrar o dia certinho, uma equipe de São Paulo conseguiram fazer o sequenciamento genômico desse vírus. E eles conseguiram observar que esse vírus já não tinha mais as mesmas características gênicas do vírus que circulava na Itália e as mesmas características, por sua vez, dos vírus que circulavam em Wuhan, na China. Então, pode ter ocorrido, sim, um processo mutagênico adaptativo? Pode. De novo, não vou afirmar nada. Né? A gente ainda precisa da divulgação desse material científico em periódicos científicos. E isso é uma coisa que você sabe muito bem, professor, demoraria um ano e meio normalmente para a gente conseguir a aprovação de um artigo. Para fazer um trabalho, vamos falar assim, otimistas, 3 meses no mínimo. Né? Para se fazer muitas vezes esse trabalho científico e ambiente laboratorial, eu preciso de uma aprovação de comitês de éticas, por exemplo. Né? E aí que a gente também demora e acrescentaria uns 2 meses a mais, já são o quê? Meio ano. Terminaria esse projeto, encaminharia para os revisores científicos de uma revista,
que encaixe aquele material, de 6 meses a 1 ano é o prazo que eles dão. Então, a gente vai começar a conhecer esse vírus de verdade no ano que vem. A partir desse segundo semestre, com muitas informações já sendo adiantadas, e aí eu falo que toda a parte da academia científica, eles estão acelerando a divulgação dos artigos em Covid, para que a gente consiga ter informações para falar aqui para vocês. Para um órgão como a OMS, a OPAS, FDA, para eles passarem para a gente alguma informação mais concreta para ser divulgada por todos nós, né? E é muito legal o que você está falando. Eu estou olhando aqui, eu estou meio cabisbaixo, porque acabou de sair, o Ministério da Saúde acabou de confirmar aqui. Ai, sim. Nós acabamos de bater o novo recorde de mortes no coronavírus. De ontem para hoje morreram 881 pessoas, são 12.400 casos até agora. Uma taxa de letalidade de 7% e mortalidade de 5,9%. É desesperador. Mas assim, é muito importante tudo que você falou, eu acho, antes de você falar especificamente sobre esses dados, que assim, às vezes eu fico imaginando que os alunos podem pensar, poxa, a professora está falando de compras, está falando de lanche e tudo mais. É o dia a dia deles, eles não vivem o tempo todo só na universidade, eles estão em casa, sim, eles vão pedir uma pizza lá da Universidade da Pizza, vão fazer vários... né? Exatamente, vai fazer pizza, vai pedir um hambúrguer, vai pedir um lanche, vai comprar cerveja, que a gente sabe como é que é a molecada. Então, assim, isso é muito importante para todos eles, né? Eles vão enfrentar fila no restaurante universitário, que é, independente de qualquer coisa, é uma realidade. Né? Então, assim, é muito importante que todos que estão nos ouvindo, tanto docentes, né? Um oi para a professora Paula, que acabou de entrar também, e que eles possam ouvir isso e prestem bastante atenção, porque vai ser a realidade deles, independente de quando volte, mas vai ser a nossa realidade, né, Kelly? E aí eu vou te falar, assim, um hábito até da minha filha que está assistindo, Gracinha. Pega o refrigerante, cara, todo mundo toma, não vamos mentir, né? A gente gosta. Pega um refrigerante em lata, e agora? Eu tomo? Eu preciso lavar? Já precisava antes, né? Agora precisa mesmo. Então, tudo vai passar por uma atualização higiênica muito grande. E precisa lavar, sim. Já precisava antes, porque esse produto fica armazenado num supermercado com pilhas. A gente sabe que existem os roedores, que são transmissores de doenças também muito importantes. Nem vamos entrar desse lado, que a gente já muda o caminho completamente. Mas tudo agora precisa de um cuidado maior. E eu volto lá no início. Preciso de quê? De água. Água potável, água clorada, abastecimento público. Então, gera tudo em torno de um mesmo problema sanitário. E assim, Kelly, muitos alunos no grupo lá, eles têm nos perguntado a questão da máscara. E eles me perguntaram, tipo assim, essas máscaras, a gente sabe que tem de diferentes materiais e tudo, você até comentou ontem comigo, mas assim, eu sou aluno da UFGD, ou de qualquer outro lugar que a gente tem alunos de outros campos que estão nos assistindo. Eu sou aluno, eu vou para o campus e eu vou ficar lá o dia inteiro. Ou seja, essa máscara, ela vale o dia inteiro, porque é muito difícil dele ter algum lugar lá como possa lavar essa máscara, ou seja, seria ideal ele ter pelo menos umas 2 máscaras. Quais os cuidados ao longo de um dia inteiro dentro do campus? Tá. Eu fiquei te devendo uma pergunta. Por favor, se eu não responder, pessoal, chama atenção a respeito de filas, né? Você vai num banco, aquela fila muito grande. No restaurante universitário, já fiz análises em todas as empresas, né, com o pessoal da nutrição, a gente sabe como é. Então, é uma fila muito grande, muito concentrada no horário em torno de 11 horas da manhã, né, que é o horário que eles vão almoçar, e ali a gente deveria ter um ambiente de distanciamento. Né? Então, vamos adaptando para um futuro. Tudo agora vai depender do uso de máscara, dos sanitizantes nas mãos, superfície, nas suas compras, e também o distanciamento social em filas. Vamos pensar no ambiente de ônibus, de metrô. Por isso que a gente fala, quem pode ficar em casa,
fique. Se 30% da população não for para o metrô, não for por ônibus, porque às vezes a gente vai sem necessidade, vai para passear num shopping, tá em São Paulo, quer ir num lugar interessante ali, vai conhecer um outro ambiente, evita. 30% a menos já é muita gente. E se você fizer todo o seu procedimento, também evita transmitir e receber esse vírus de muitas outras pessoas. Não basta só um usar máscara, todo mundo vai ter que usar. Não basta só uma pessoa se distanciar da outra, todas vão. E aí tem um trabalho do PET, da agronomia, que eu vi também divulgação, de marcação nas calçadas, para as pessoas manterem essa noção, porque a gente se distrai, vai olhando o celular, vai lá para frente, já está grudado no outro. Se você vai para trás, todo mundo começa e junto. Faz a marcação. É fácil, é simples. Vai ser a educação pós-Covid que a gente diz. O dia a dia pós-Covid. Então vamos lá, o aluno vai de... Agora eu acho que eu posso responder a da máscara. O aluno vai inclusive, cedo. até, Kelly, uma pergunta legal aqui, até a Juliana que fez. Se por acaso esse aluno que tem que ficar lá o dia inteiro, se ele tem o álcool líquido, se ele pode borrifar para tentar usar a mesma máscara? Vou falar também, Ju. Então, vamos pensar. Se você fica o dia inteiro, e os dados que eu tinha, veja, era muito relacionado ao uso de máscara dentro de restaurantes. Isso eu discutia muito com as alunas da nutrição, pessoal da engenharia de alimentos, que é o uso obrigatório de touca, de máscara, qual o tempo que eu devo usar isso? Há dados, isso são dados já bem antigos, que essa malha, eu não estou com a minha aqui, mas aquela descartável, ela segura até 2 horas aproximadamente. Até a gente conversou isso. Vai depender do quê? Da quantidade de fala que eu produzo, da umidificação desse ambiente da máscara. Quanto mais eu falo, quanto mais eu respiro, com o ambiente mais úmido, como está agora de chuva, em torno de 98%, né, de umidade, essa máscara tende a ter uma validade menor. Isso eu estou falando daquela descartável. Agora a gente está indicando fazer de tecido em 3 camadas, sendo a do meio TNT. Até eu vi uma máscara bem interessante, que a mulher faz um buraquinho e ela troca o TNT, né? Mas precisa lavar a parte de fora, então faça costurada todas juntas a parte de fora. Se essa descartável dura 2 horas, e eu rasguei ela ontem, te mostrei que ela é dupla, né? Bem fininha, mais dupla. Essas de algodão que a gente faz agora em 3 camadas, ou camada tripla, vai reter muito mais. Só que isso é muito individual. Você vai ser seu termômetro. Se você sentir que está ficando muito umidificada, é a hora de você trocar. Outra coisa, máscara não se usa só na boca. Se usa no nariz e na boca. E a gente que usa óculos é uma dificuldade. Então você ainda tem que pôr a máscara, prender no óculos. Imagina quem está trabalhando em ambiente hospitalar, que é máscara, viseira e todo um processo de vestimenta, paramentação. E você não pode nem ir no banheiro, porque tem que depois tirar tudo e colocar outra. E algumas são descartáveis e vai faltar para o profissional do outro horário. Então volta no ambiente acadêmico. Eu indicaria até 3 máscaras, 2 com mais certeza. Uma no período da manhã, uma da tarde e uma de reserva. Leva numa sacolinha, coloca na sua mochila, faça o seu kit. A gente até conversou isso, professor. Como que vai ser essa distribuição, essa dinâmica nos ambientes? Todo ambiente público vai ter que ter um álcool 70. Sabe aqueles de parede que você aperta e passa, põe a mão embaixo, aperta e higieniza. Todos vão ter que ter um desses. Só que toda vez que você vai com a sua mão, lembra da tinta, né? Da sua mão suja e pega, você higieniza. E a gente também indica o tempo de 30 segundos. E aí, ó, toda a parte da mão, ok? Antebraço e tal. 30 segundos deixando esse álcool agir. Toda hora é hora de higienizar. Sentiu necessidade, higienize. Sentiu necessidade, vai para o banheiro. Se eu falar isso para as crianças, e aí tem professora dos meus filhos aqui na live também, eles vão me matar, porque a criança vai querer toda hora ir para o banheiro lavar a mão, né?
E é a característica dele fazer tudo para sair de sala, tadinhos. Mas precisa ter uma dinâmica maior, um tempo que o professor fale, agora vai todo mundo lavar a mão. Ah, e a torneira? Vão me perguntar. O ideal seria aquela torneira de acionamento, com o braço, com o cotovelo, com o pé. Mas na falta, vamos tentar usar a lógica na hora de abrir e na hora de fechar, né? E terminando a etapa com o seu álcool 70. Volta no kit, máscara 3 por um dia e álcool 70. Mantenha o seu kit individual, mesmo tendo em todos os ambientes. Quando eu falo todos, como que eu vou exigir isso num ônibus? Em quantos locais? Em qual local? Às vezes a gente pega o ônibus lotado, não dá para passar bem na frente do borrifador. Tenha o seu. Saiu do veículo, se não deu para ir no banheiro, passa o seu álcool. Então, ótimo. Eu indico esse kit. Agora sim, Ju, eu não posso afirmar que 3 serão o suficiente. Tá? Vai depender de cada caso, né? Um período da manhã, um período da tarde. Fazer uma apresentação, vai falar mais, vai umidificar mais a máscara, né? E assim, estão vendendo no valor começa lá, de R$2, R$5, até as de marca que chegaram a cobrar 200, 300, R$500. É verdade. Vamos usar o bom senso, não tem necessidade disso, né? Kelly, vai chegando um monte de pergunta aqui, eu queria te pedir a liberdade de fazer uma pergunta aqui, que ela é do meu sobrinho que está assistindo, ele é estudante de enfermagem. E hoje é o dia do enfermeiro, então assim, são profissionais que estão na linha de frente lá, né, que estão lidando com esse Covid, estão ajudando a salvar vidas. E ele faz uma pergunta bem legal que eu acho que você vai gostar. Ele pergunta assim, ó, como os profissionais de enfermagem que são responsáveis pela administração da nutrição hospitalar, enteral e parental, podem evitar uma possível infecção dos nutrientes que serão administrados? Meu Deus, falar de nutrição enteral é uma das coisas que eu tive uma orientada só com nutrição enteral. Aí, nutrição, vou cobrar vocês. Eu sempre peço isso, né? A gente tem eu não sou nutricionista, mas eu fico dentro do meu cantinho da microbiologia. Por favor, minhas amigas. Lívia, Cláudia, eu sei que estão aí, tá? E as demais nutricionistas também, eu não avanço dentro da área. Então, existe essa nutrição enteral, para quem não conhece, é uma sonda nasogástrica, né? E é administrado o alimento direto no estômago do paciente. Olha, ele perguntou como que a gente evita a contaminação. Quais os cuidados, né? Sim, essa dieta é uma dieta de hidratação. Ela vem em pó, né, hoje em dia, e é uma fórmula, né, industrializada, e você hidrata ela em água. Então, de novo, o uso da água. A água tem que ser potável, água clorada, dentro dos padrões de higiene e tudo mais. Você faz a solução e a sonda já vai estar na pessoa, no enfermo, né? E muitas dessas pessoas que estão com Covid estão recebendo dieta ou enteral ou a parenteral, que é na veia, né? E todo o cuidado de manipulação, luva, higienização das mãos antes e após o manuseio, higienização da pontinha da sonda para fazer a administração. A cozinha vai ter que ter um protocolo muito mais rigoroso, a UAN, né? Me perdoe, Nutri. O UAN tem que ter um rigor muito maior na hora de hidratar essa fórmula, né? Fazer a fórmula para levar para o paciente. E todos os processos que ele sabe de cor como enfermeiro. Só que agora multiplica. Porque qualquer etapa, qualquer micro-organismo a mais que você joga nesse paciente, que já está lidando com o sistema dele imunológico todo para o Covid, ele não aguenta uma outra infecção. Então, o cuidado é muito mais intenso. A enfermagem, permite um pouquinho, pessoal da enfermagem, eu dei aula também para uma turma. Olha, sem vocês, que são cuidadores, o nome mais importante da enfermagem, ao meu ver, é que vocês se resumem numa única palavra: cuidadores. E cuidar, ter o dom de cuidar de outro, não tenho o que dizer. Nesse momento de Covid, todos os momentos, mas nesse momento de Covid, a enfermagem é essencial, porque ela é que está do lado do paciente.
Não, e eu particularmente, eu sou até suspeito para falar, porque não por ser meu sobrinho, mas nós somos de uma família toda militar. E eu, para mim, uma das profissões mais nobres que existem no mundo são os militares, e não é fazendo apologia a nada, é por esse mesmo tipo de pensamento. E agora os profissionais da saúde também estão entrando nesse rol de que eu sou admirador, porque eles dão a sua vida para salvar outras vidas, né, Kelly? É. E isso é muito importante. E Você assim, imagina uma pessoa que sai de casa e dá bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para os seus entes queridos e sai para combater, mas para estar salvando vidas. Isso é algo que é... E todo o respeito, toda a gratidão que a gente possa um dia oferecer a eles é muito pouco. É uma profissão muito desvalorizada. E é a primeira que recebe o paciente. É ela, antes até do médico, é a primeira que tem o contato. É realmente aquela viseira de frente no tratamento. E aí, né, tem muita gente aqui, a professora Lívia mesmo falou que falam que ela é meio esquizofrênica, sei lá o termo que ela usou aqui, porque ela sempre tem álcool em gel, é neurótica, sempre tem álcool em gel na mão. E eu tô ficando igual, professora, porque aonde eu ando, e é até uma dica importante, pessoal da engenharia agrícola, e a gente já falou sobre isso. Cuidado, aqueles que, se puderem, fique em casa. Mas se tiver que sair de casa, não deixa álcool em gel dentro do carro. Existem diversos relatos de carro que pegou fogo e até explodiu, porque o álcool é 70, a concentração do álcool é bem maior, fica debaixo do sol, aquilo ali está altamente propício à combustão. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas assim, voltando no pensamento de universidade, teve até alguém que colocou aqui, a gente não vai mais ser como antes, independente da pandemia passar, né? Então isso vai ficar para todos os alunos. Às vezes eu vejo o aluno que foi para o campo, né? E se sujou todo de barro e senta numa cadeira como se nada tivesse acontecendo. E não imagino tanto de micro-organismos que vêm do solo, que vêm dos lugares que pode estar ali contaminado. Então, ou seja, o que você acha, Kelly, que a gente vai ter em termos de desinfecção dos espaços acadêmicos, tipo cadeira dentro de sala de aula, laboratórios, assim, as rotinas nossas vão mudar todas, né, pelo jeito. Todas. O ambiente acadêmico é aquele que não há justificativa para não ter a educação higiênica no pós-Covid. Ali é todo um ambiente envolto em conhecimento. A gente dá esse conhecimento no ambiente acadêmico. É ali que a gente não vai poder permitir de forma nenhuma. Então, até a gente falou sobre isso. O meu direito termina onde começa o seu. Exatamente. O meu direito à saúde não pode ser afetado por um ato seu errado. Então, se eu comprometo o meu colega, daqui a pouco ele está doente e eu estou doente também. Para começo, eu acho que a educação já vai mudar muita coisa. Meus filhos estão tendo aula online, ao vivo, todo dia, com sinal que oscila e estão indo muito bem. Lógico, não afasta, em hipótese nenhuma, o nosso contato com o aluno. Mas muitas coisas a gente pode completar de conteúdo acadêmico dessa maneira que a gente está fazendo aqui. Aulas virtuais, lives, enfim, conteúdos gravados e fazer, inclusive, eles fazem até avaliação, eu acho coisa mais linda. Abaixa o arquivo, preenche, a Giovana às vezes esquece, o Henrique está enviando, depois envia para o professor observa se foi correto. Então a criança está conseguindo ter esse acesso, mas nem todas. Nem todo mundo tem um computador. A gente brincou com respeito a isso, né? Aqui em casa tem 4 pessoas usando ao mesmo tempo, graças a Deus a gente tem isso. Agora, quem não tem? Quem não tem a internet? Quem não tem o aparelho? Tem o celular, que muitas vezes faz a mesma função, mas às vezes não tem a capacidade de armazenamento, não dá para você fazer um trabalho. Mas, enfim, tem que puxar, tem que começar. Eu era muito contra, né? Eu até brincava isso com o professor Henrique Sartori. Eu nunca fui muito de apoiar a EAD. Ele passou por aí já. Oi, já Henrique. deu um abraço pra gente aí.
E eu nunca fui adepta e nunca gostei. Eu sempre gosto do contato. As minhas aulas práticas é de se fazer, até ambiente com música eu coloco, porque na hora de fazer a análise, a pessoa ela consegue se concentrar. Eu até não fico muito perto, porque eles ficam com medo de mim, mas não justifica. Então a gente tem que mudar esse modo de educação. E aí o Henrique sempre foi um defensor desse modelo. E eu vejo lá, e vejo o material dele e fico, não concordo, mas agora eu estou concordando. Estou concordando apesar do sinal cair, apesar da chuva, apesar de uma série de variáveis. Tem que começar. A gente está começando. Muita aula vai mudar, muitas aulas vão mudar. Eu vou poder conversar melhor com o aluno numa aula teórica assim. E por incrível que pareça, eu estou no celular e meu computador está aberto. Eu não estou olhando para ele. A gente está aqui numa conversa, você está olhando para fazer as perguntas, mas a gente fica muito mais concentrado. Por incrível que pareça, é verdade. E aí acaba que ele me dá mais atenção no retorno em aula do que se tivesse numa sala de aula com um monte de gente falando ao mesmo tempo. Gosto assim, acho interessante. E só fica quem quer. Você pode fazer outra coisa, só fica quem realmente quer. Então, muitas aulas vão mudar ali. E o próprio ambiente nosso vai ter que ter respeito mútuo. Então, se eu for ao banheiro, por exemplo, que é uma das coisas que a gente mais questiona nos ambientes públicos, é o uso correto do banheiro. Aí lá o FGD está cheio de cartazes, né, no banheiro. Não sobe, isso mais no caso das meninas. Não sobe na privada, jogue absorvente no lixo, não jogue na privada. Tem uma série de recadinhos ali que elas colocam, o pessoal coloca. Realmente, por quê? Porque tem sempre alguém que faz um hábito ou faz um procedimento que compromete todos os outros usuários. Primeira coisa que a gente vai ter é consciência. Então, o conhecimento, ele tem que te gerar uma consciência. O uso da máscara, o uso do álcool, a limpeza do banheiro, os papéis jogados no chão após lavar as mãos. Porque não é a pessoa que jogou o papel no chão que vai depois recolhê-lo. É a zeladora. E se todos os papéis puderem ser uma fonte de disseminação do Covid... Então, exatamente. Assim, é fixar a educação. O pessoal que faz aula prática, eu sei disso porque a gente também fazia na zootecnia. Se a aula, que lá não tinha o barro que tem aqui a terra vermelha garra na pessoa, garra na roupa, não sai de jeito nenhum. Leva uma roupa adicional. Eu vou ter que levar livro, mochila, caderno, computador. Infelizmente. E aí vem o pessoal ali, que eu observo mais os que eu tenho contato em GAU e nutrição, o pessoal leva a sua marmitinha. Sim. Mas não tem onde esquentar. Faz aquilo que talvez não precise de aquecimento. Arrume a alternativa. Agora a gente está observando que as pessoas pedem sim comida na delivery, mas estão cozinhando mais em casa. É um ambiente, um processo, um procedimento que a gente já não fazia mais. É importante no ambiente, é importante a criança cozinhar com você, lavar uma louça depois. Então eu estava falando das roupas, né? Leva roupa, leva uma peça de roupa adicional. Tá? Então, e vamos tocando do jeito que dá, vamos arrumando alternativas. O professor Paulo falou que foi o Rafael que desligou a conexão aí. Não, Paulo, o jantar hoje é por conta dele, tá vendo? Até nisso tá bom também. Então, eu estou muito feliz mesmo, porque eu acho que a gente está indo dentro do tudo, estou tendo feedback aqui no computador, aqui, gente, estou com o computador do lado aqui, recebendo muita mensagem mesmo, pessoal gostando. E a gente vai continuar assim, vamos lá, que por enquanto... E Kelly, uma coisa que você falou e que é muito importante mesmo, não sei se você já reparou que a gente não tem só ali dentro do campus o serviço de alimentação, né? A gente tem a gente chama até eu esqueci o nome agora que os professores dão lá na frente lá, o restaurante universitário, que eles levam
marmitex pra gente. O pessoal de entrega de marmitex o restaurante e o food universitário truck ali. também. Isso, exatamente. Aquele restaurante universitário, você liga lá para eles, manda no WhatsApp, chega lá sua quentinha pronta lá. Né? Chega então, mesmo, ou já seja, pedi. até mesmo para nós professores, lá na FCA, por exemplo, na Faculdade de Ciências Agrárias, a gente tem lá o nosso cantinho com fogão, com geladeira, com tudo mais. E aí a gente tem feito alimentação lá. Então, ou seja, é geral. Isso é importante a gente falar, que você falou. Não é só aluno. Os administradores da instituição, eu tenho certeza que nesse momento eles estão pensando, existe um comitê criado para pensar isso, eles devem estar pensando isso. São os professores, os técnicos, a gente tem que pensar nos servidores, porque principalmente servidores terceirizados, que a gente vai ter que tentar, na medida possível, ajudar a assistir eles, né? A gente tem lá no nosso bloco, lá, a nossa xodó lá, a dona Sofia, e que a última vez que eu fui lá antes de parar tudo, eu lembro que eu dei um álcool em gel para ela. Eu falei, olha, cuidado, a senhora usa. Né? Dentro de casa mesmo, eu sei que cada um dentro das suas casas estão tendo seus cuidados. Aqui, por exemplo, a nossa mãe, entre aspas, aqui, a doméstica que trabalhava com a gente aqui, ela é um pouco mais de idade, a gente deixou ela lá em casa, graças a Deus, Deus deu condição, então a gente continua pagando ela, mesmo ela não vindo, porque é uma realidade que todo mundo está enfrentando. E não adianta as pessoas acharem assim, eu vou enfrentar, mas vai ter problema no centro da cidade, vai ter problema que não tem nada a interferir na universidade. Tem sim, porque nós somos cidadãos. E a gente vai em bar, a gente vai em restaurante, a gente vai em shopping, a gente vai em celebração religiosa, a gente vai fazer... O pessoal perguntou muito aqui, Kelly, das pessoas que fazem academia de ginástica e que depois tem que ir para a universidade. Ou seja, são cuidados que todos vão ter que fazer, né, para a gente poder, e que diretamente vai estar relacionado à universidade, porque todo mundo tem a sua vida normal além da universidade, mas passa boa parte do tempo dentro da universidade. Né? Para lá. Até eu vou fazer aqui um agradecimento especial a uma pessoa que entrou eu conheci o marido, que é o meu professor, né, mas a esposa dele e a outra professora de academia minha, né? Glauci, beijo, Carlos, nossa, não tem como agradecer, e a Nick, a Nicole, um doce. Quando eles voltaram ao trabalho, com a permissão aqui da prefeitura, meu Deus, a gente conversou de sexta a domingo à noite sobre todas as formas de se fazer a higienização do local. Nós observamos que as pessoas querem fazer, precisam do conhecimento, precisam de ajuda, de como fazer uma solução de hipoclorito, onde eu posso passar, como que eu faço entre um aluno e outro, quantos alunos eu posso colocar, qual o procedimento pós-aula do aluno, pré-aula do próximo. Então são protocolos, a gente chama isso na indústria, enfim, na área de higiene, de POPs, procedimentos operacionais padronizados. Cartazinho simples, né? A gente pode deixar cartaz pregados nos blocos de gabinete de docente, nos banheiros, na academia. Ela fez todo um protocolo de higienização antes de receber os alunos. É interesse deles também, porque se eu posso me contaminar nesse ambiente, eu posso passar para eles também. Então, é uma via de mão dupla, né? E eu brinco assim, vamos lá, eu dou muita aula no bloco D e bloco C. O bloco D é um bloco muito cheio de gente, muitos alunos. Em peso tem aula ali. Eu já dei aula de reúne para 77 alunos, numa sala que cabiam 200, né? Então, você imagina, eu com 77 numa aula, eu com mais 50 numa outra disciplina. Se eu tenho Covid, eu tenho chance de passar para essa galera. Eles, por sua vez, saem desse ambiente que podem ter tido contágio por mim e vão para sua casa, e a gente conta em média 3 moradores, ele 4. Então ele vai passar para mais 3 pessoas. E isso vira
uma exponencial aí de disseminação muito grande. Então a gente tem que voltar sim, com todos os cuidados pessoais sim, porque eu não quero ficar doente. Eu não quero levar para os meus filhos. Então eu também vou tomar as minhas precauções. E a precaução com quem está no lado. Dona Sofia, que você falou, ensina ela a trabalhar com álcool. Dá um álcool para ela. O álcool subiu de preço absurdamente no início da pandemia. Hoje já está com preço estabilizado novamente. E aí vamos lembrar aqui, né, antes que a gente esqueça. Tem o álcool, né? Álcool a 70%. Não vamos esquecer, não é qualquer álcool. Teve uma pessoa que faz também comida congelada, que com muito carinho eu tenho na agenda ali, mas nunca tinha pedido comida com ela. E ela colocou o álcool 92, né, uma observação logo no início, porque indicaram para ela. Na verdade, a hora que eu vi como que chama? O status da pessoa, né, aí eu tomei a liberdade de opinar. Eu falei, olha, você me desculpa, mas essa informação está errada. Eu posso te ajudar explicando a correta. Sim. Com muito tato, e ela foi receptiva, me agradeceu demais. Eu dei uma consultoria ali dela não usar o álcool 92, usar o álcool 70, quando usar o álcool 70 em gel e quando usar o álcool 70 líquido. Você falou, não deixe no carro. Não deixe no carro. A gente tem ali 70 partes de álcool, 30 partes de água. Então, ele tem uma capacidade de combustão muito grande. E o álcool, a gente tem que pensar na embalagem também. O álcool, ele é volátil. Então, o que acontece? Se eu abro e fecho a embalagem muitas vezes, esse produto se perde. Então, eu vou começar a ter o quê? Subconcentrações. Então, é melhor que você tenha pequenos frascos, né? Quanto mais pequenos frascos, melhor. Acabou um, pega o próximo ou abastece esse, se você comprar em solução de galão ou coisa assim, e borrifadores se for o líquido, né? E assim, acaba um, enche e coloca o outro. O borrifador, ele fica preso, ele sai só a hora que você espirra. E os frascos em gel menorzinho, para caber na bolsa, no bolso, na mochila, é melhor, né? Ele acaba, você enche ou compra outro. Então, isso eu queria ter falado, ainda bem que eu lembrei agora, das partes da concentração do álcool a 70%. Ok, veio duas perguntas aqui. Uma delas eu vou deixar mais para o final, porque essa a gente já esperava, né? Que e aí, volta às aulas, não volta? Não é perigoso voltar? Essa aí a gente já planejava, eu né? Eu vou responder essa não. E aí o seguinte, veio uma pergunta aqui do Guilherme, do Grupo PET, que eu achei sensacional. Vamos lá, Guilherme. Ele perguntou aqui se existe muita diferença no tempo de vida do vírus nos mais diferentes tipos de materiais, por exemplo, no ferro, na madeira, no plástico, porque a gente está sujeito a todos esses tipos de materiais dentro do campus também, né? É Guilherme, né? É Guilherme. Ô, Guilherme, você me pegou e eu não vou te responder, não. Mentira, tô brincando. De novo, eu volto a falar. A gente não sabe muitas coisas ainda sobre o Covid, né? Sobre o coronavírus. Então, do que eu sei, por enquanto, do que eu li, das indicações, que ele sim pode prevalecer por horas. Há indicações em algumas superfícies por 9 horas, 12 horas, e por aí vai. Material ou pele, né? Material biológico, superfícies biológicas, vegetais, uma alface, uma hortaliça, enfim. Vai ter tempos diferentes, sim, de prevalência. Quanto mais umidade, melhor. O que a gente tem que lembrar é que o vírus ele precisa de um hospedeiro para se multiplicar. Então, ele entra no nosso organismo para fazer isso. Na verdade, o vírus ele não é nem um ser vivo, não é nem considerado um ser vivo por muitas frentes da microbiologia. Afinal de contas, ele tem um material genético e uma capa proteica, muitas vezes proteica e lipídica, como é o caso dos coronavírus. E o material genético tem alguns que também é o caso do coronavírus, o material genético dele é um RNA, não chega nem a ser um DNA. Então, ele precisa de multiplicação por hospedeiro, né? Por entrar dentro de uma célula hospedeira. E o tempo de
prevalência nas superfícies, nas diferentes superfícies, até tem trabalhos que já mencionam sobre isso, mas nenhum com certeza absoluta. É o que eu falei, a gente precisa de tempo em laboratório para desenvolver qualquer pesquisa. Depois essa pesquisa tem que ser avaliada pelos seus pares para que ela seja uma pesquisa com informações confiáveis a ponto de ser disseminadas. Mas a gente gira aí, vamos pensar no tempo mais máximo do que eu li, 16 horas, 24 horas. E outra, a gente também já observou em alguns materiais, assim como eu falei de esgoto, algumas divulgações científicas falando até de disseminação pelo ar. Não só por gotículas de aerossóis que produzimos durante a fala, respiração, espirro, mas também ele preso, acoplado a partículas que ficam em suspensão. Toda partícula em suspensão, ela vai para uma superfície, contamina essa superfície e aí dissemina entre as pessoas que entram em contato. Então, assim, se realmente for comprovado que ele é um vírus que pode se disseminar pelo ambiente, pelas partículas que ficam em suspensão no ambiente, vai ser tenso. Então, todos os locais com uso de ar-condicionado central, ar-condicionado individual, o ar, ainda bem que a gente está no inverno, né? Mas o ar, quando você desliga, ele faz um movimento inverso e tudo que está no filtro volta para o ambiente. E aí a gente volta todas essas partículas, até a movimentação, ventiladores de teto. Mas a gente ainda tem a sorte de estar no inverno com relação a essa característica. Espero que ele não prevaleça no ambiente, de verdade. É uma coisa bem bacana, pessoal, de falar, que a gente até conversou isso ontem, né, Kelly, que fui fazer um exame semana passada e aí eu comentei com a médica, né, a profissional de saúde que me atendeu lá para fazer os exames prévios do exame. E eu comentei com ela, não, porque para quem usa óculos, principalmente, né, é muito ruim, porque você usa a máscara, embaça todo o óculos, aí já apareceu gente falando que você pode passar sabonete na lente, e depois limpar com um paninho, que isso daí não embaça. E aí eu entrei em contato com o pessoal que faz meu óculos, eles falaram que isso é verdade, por um lado, porém tem outro grande problema, que você pode, é muito provável que você vai arranhar a lente se você não fizer uma asepsia boa dela, né? E aí ele até falou assim, ó, para Covid, os oftalmologistas têm recomendado o quê? Vai sair de casa, lava o óculos, sabonete líquido, detergente neutro. Voltou de casa, lava de novo, né? E aí uma coisa que ela tinha me falado, e que eu acho que é legal a gente falar para quem está ouvindo a gente aí também, é a questão da máscara. Que até então eles ficaram, pô, tá, beleza, a máscara, porque se vier uma gotícula lá, não pega em mim, né? Na minha visão leiga, que não sou profissional da saúde. E ela falou assim, olha, muito mais do que isso, ela falou sobre carga viral, né? E se você pegar um Covid, você vai ter uma porcentagem de sintomas. Se você não tem máscara e você pega vários Covids, você vai ter uma carga viral maior e, consequentemente, os sintomas vão ser piores no seu corpo, né? Então isso eu acho que é legal, porque às vezes muitos alunos falam, mas por que eu tenho que usar máscara? A máscara, ela é uma proteção para você, né, para não vir contaminação para você, e também para você não enviar, porque muitas vezes a gente não vai ter, ou vai ter casos assintomáticos. Então eu estou achando que eu não tenho nada, saio na rua sem máscara, mas eu tenho sintomas leves ou sintomas do meu corpo não foram característicos a ponto de desconfiar que eu tinha uma infecção por Covid. Então eu sou uma pessoa que posso disseminar isso. Então, se eu uso a máscara, muito menos partículas virais sairão de mim para contaminar um ambiente, uma superfície ou uma outra pessoa. Em contrapartida, a outra pessoa que também está usando também tem uma outra barreira física para não absorver essas partículas virais. Uma coisa que eu anotei aqui para falar, você disse ali da carga viral que a gente recebe, e isso na microbiologia ela é muito interessante. Até certo ponto, se o seu organismo está bem, você tem uma saúde até, entre aspas, equilibrada, não tem nenhuma enfermidade, você consegue ter um combate bom.
né, com vírus de diferentes espécies, diferentes grupos virais. Mas, ao mesmo tempo, se você tem uma doença pré-existente, se você está passando por um resfriado, um H1N1, enfim, uma influenza, você já não está conseguindo lidar com essa enfermidade. Você tem um câncer, um HIV, enfim, a gente cita aí uma gama muito grande de enfermidades. Você não consegue ter uma resposta a mais um agente agressivo ao seu corpo. E aí a chance de você fazer um encurtamento dos sintomas e já ir lá para os mais extremos, que é a falta de ar, e aí tem que entrar com o respirador, a chance é muito maior. Aí, professor, falando da máscara ainda, eu tinha me esquecido, várias vezes eu fiz esse movimento aqui. Várias vezes eu mexi no cabelo, várias vezes eu tirei o óculos, né, ajustei aqui meu fone, cocei meu olho, e uma das portas de entrada muito, muito importante são os olhos, e aí também é indicado até você, dependendo do local, da cidade, de contaminação comunitária, como a gente está tendo agora disseminação comunitária, o uso daquela viseira, né, para proteção. Viseiras pelos profissionais que vão me atender no supermercado, um caixa, né, vai ter que ter esse cuidado maior. São duas barreiras, ele vai ficar com uma máscara e ainda vai ter aquela barreira física da viseira de plástico. E aí esse hábito de mexer demais, tira a máscara, põe máscara, baixa a máscara, sobe máscara, quanto mais grossa, mais difícil, machuca a orelha. Então, toda vez que eu vou aqui, pego numa superfície, num papel e mexo na máscara, pensem naquilo que eu falei de contaminação cruzada. Vai ser muito difícil, de verdade, porque quem tem rinite agora é até engraçado, a minha ajudante está aí, vendo a live. Ela virou, falou que vai usar uma camiseta, eu tenho rinite. O filho dela, eu tenho rinite. Alan, um beijo. Beijo, Milene. Então, quem tem rinite tem que andar com camiseta, vão achar que é sintoma do coronavírus, do Covid. Mas são pessoas que têm um hábito, né, de se tocar também muito, né, coça o nariz, poeira, a gente estava sem chuva. Pois é. Então, toda vez que eu for fazer esse processo, para. Onde que essa mão passou? Vai lá no seu álcool 70 e se toca. E aí são pequenos procedimentos, tá vendo, professor? Que não vai ser fácil, ninguém tá falando que vai ser fácil. E outra coisa, eu não pedi para ter pandemia de Covid, ninguém pediu. Mas tá aí. Tá aí, a gente não tem como não lidar, né? Né? Acho que eu falei a respeito do que eu queria, né? Da higienização, de mexer no seu corpo, de se tocar o cabelo, enfim. Sim. E é importante, Kelly, a gente finalmente, né, entrar nessa pergunta que foi feita aí para trás aí, de quando vai voltar às aulas. Posso... É muito importante, pessoal, vocês escutarem isso, a professora vai falar. Nós somos regidos por portarias que são redigidas pela universidade, onde a universidade tem um grupo formado de comitê de risco. Esse comitê de risco está pensando isso, tem reunião com o governo do estado e tudo mais. Agora, é muito importante que vocês, a professora vai falar, independente de qualquer coisa, cuidado com o fake news. A universidade já publicou uma portaria dizendo que quando for voltar às aulas, vai ser dado no mínimo 10 dias de antecedência para que vocês todos possam voltar. Teve até uma pergunta que foi feita, que falou assim, mas é arriscado agora que está tendo esse aumento de casos, a universidade está pensando em voltar? Nós não sabemos se a universidade está pensando em voltar, entendeu? O que a gente sabe é que o calendário acadêmico está suspenso, a universidade ainda não posicionou nada de tanto, é que o documento que foi publicado, ele foi publicado, a gente chama de sine die, ou seja, sem data prevista para retorno, né? E quando for dado esse aval para voltar, vai ser dado no mínimo 10 dias de antecedência. Tá? Então, assim, no meu caso, como professor da universidade também, o que eu indico vocês
Entre na página da UFGD, lá tem um link que vai direto para informações sobre o Covid e vejam informações de lá. Não acreditem em mensagem WhatsApp que recebe, porque por mais que a gente saiba que não seja a hora de estar fazendo esse tipo de brincadeira, a gente sabe que às vezes acontece. Então, é quase que diário eu recebendo também mensagem, professor, e aí, vai voltar às aulas? Vai? A gente não sabe, a gente tem... A gente está trabalhando todos os dias, né? Até às vezes até mais do que presencialmente, porque a gente não para aqui nos nossos trabalhos, teletrabalho, né, no home office, mas a universidade está sendo bem coerente com isso, eles vão nos avisar, já deu documentado que não volta com menos de 10 dias de antecedência. Então, entre em contato com algum professor, ou então entre na página da UFGD, que lá é o local oficial da gente ter essas informações, né, Kelly? Sim. O que eu quero, essas perguntas também vêm para mim diariamente, de manhã, de tarde, de noite. Professor, eu ouvi um boato. Não, eu não sei de nada ainda. A universidade, ela não decide sozinha. Ela se baseia num governo do estado, em indicações do governo do estado, é que quem conhece realmente a situação do número de notificações que a gente tem, e que, por sua vez, são subordinados, no nosso caso, ao Ministério da Saúde, as indicações que são feitas ali. Então, a gente não tem como falar uma resposta para vocês, porque a gente também tem essa dependência das indicações dos órgãos. Volto a falar, Covid, da forma agressiva como veio, da forma que a gente ainda nem tem a certeza de como está a real situação, não estou falando que está se errando com subnotificações, com subinformações, com omissões de número de doentes. O que acontece é que muita gente tem poucos sintomas, os sintomas são muito parecidos com outras infecções virais respiratórias também, e não tem como você ter uma situação real. Há pouco tempo atrás a gente já não tinha nem teste, né, efetivo, e o teste mais efetivo é o RT-PCR. Nem todos os locais conseguem fazer essa metodologia. Houve uma denúncia da Secretaria Estadual de Saúde de 2 laboratórios de Campo Grande que não deram os resultados que eram reais a respeito da amostra daquelas pessoas. Por quê? Porque não é uma técnica fácil. Porque ela varia, tem que ter um monitoramento, tem que ter um ambiente, e é passível de erro, sim. A gente está falando de vírus, a gente está falando de Covid. E aí agora vem a entrada de uma gama muito grande de testes rápidos, que tem muitas restrições. E as pessoas que lidam com esses testes, elas sabem quem é o paciente, qual é o tempo de sintomas que devem considerar para fazer a coleta da amostra e análise de teste rápido. Vão disponibilizar alguns outros testes em farmácias, vai ter que ter um protocolo muito grande. Quem é identificado com Covid positivo, depois vai ter que entrar como isento da infecção para ser colocado em alta. A gente pensa aí num paciente de um mês, em média, de 20 dias a um mês, em média, de um paciente em tratamento. Então, tudo tem o fator tempo. A universidade, ela não vai decretar algo que não for indicado e pré-indicado por toda essa hierarquia que eu mencionei aqui. E a partir do momento que estiver liberado para a volta, tem que ter, por lei, o tempo de retorno do aluno. A gente sabe disso, e a universidade não vai negligenciar. Então, não tem que ficar afobado. Você vai ter tempo de comprar a sua passagem e vir para cá em segurança. Agora, a gente só pode permitir a volta, né, as pessoas que estão relacionadas, vigilância epidemiológica, enfim, todos esses órgãos que eu falei, se esqueci algum, me perdoe, mas todos esses fatores serão levados em consideração para determinar o dia, a volta.
E, infelizmente, a gente ainda não sabe. Cada cidade se comporta de uma maneira. Sexta-feira passada, começou muitos casos aqui no interior do estado. Disseminação por um hábito que eu já comentei na internet. A gente tem aqui o hábito do tereré. Pessoal, por favor. Então eu não vou tomar tereré. Não, não vai. Por enquanto, não vai. E se tomar o tereré, leva seu copo. Leva a sua bomba. A sua erva. Para que você vai brincar de roleta russa? Não tem. A chance de disseminação ali naquela roda é muito grande. Não faça isso. Use o conhecimento ao seu favor. Aquilo que é óbvio, evite. Então, o tereré já tinha falado. Sobre divulgação, chimarrão, que a gente tem muito gaúcho aqui. Chimarrão também. O pessoal do chimarrão, que por sinal eu adoro, tanto um quanto o outro. Mas mantenha o seu hábito em casa, dentro da sua família, dos seus pares, só o seu. E eu estava falando ali do calendário da universidade, né? Eu acho que eu até me perdi agora. Então vai ter esse tempo da volta com segurança, das adaptações locais, nada vai ser feito. Lembrei. Com relação a fake news, essas coisas, a gente procura sempre ver a fonte. Não vou dizer que 100% eu não escorreguei em alguma divulgação errônea, mas aí eu vou e tento ao máximo ali apagar, pedir desculpa, justificar, argumento. Hora nenhuma, e olha que a gente já recebeu muitos ataques agressivos na rede, professor, porque a gente pensa na economia também, claro, e essa volta, aí é importante a gente falar isso, vai ter que seguir uma forma de evitar contágio. Então, vamos lá, uma indústria de alimentos, pessoal da Engal me ajuda. Se eu tenho que produzir 1000 unidades de um produto, vamos dividir os turnos, vamos fazer turnos menores, com espaçamento dentre os funcionários, dos colaboradores, o máximo que a gente conseguir, vai mudar essa logística, vai ter que ter gente entendendo esse problema para que volte de forma responsável, né? Para não ter, a gente não quer perder pessoas, a gente não quer perder a economia, mas tudo tem que ter um ajuste, um direcionamento. Se eu tenho lá na minha loja de roupas 4 funcionárias, 2 vêm trabalhar de manhã, 2 à tarde. Uma fica numa ponta da loja, outra fica na outra ponta, a dona ou uma terceira no caixa. Então, vamos usar do nosso conhecimento e vamos manter todo o ambiente higienizado, vamos fazer um treinamento com essas pessoas, vamos colocar essas pessoas longe uma da outra, evitar, por exemplo, experimentar uma roupa, que é um risco maior que isso, né? Então, vamos fazer todo um procedimento de higienização, para que a gente saia dessa situação de pandemia da forma mais responsável possível. Ninguém aqui está para brigar e disputar opiniões com ninguém. A minha opinião tem que participar da sua, para que a gente pense juntos na melhor forma de lidar naquela situação. Então, além do bom senso, da razão, do conhecimento, é um momento de ter paciência, de ter negociações, de ter acordos que devem ser cumpridos por todos. E aí, a parte individual, cada um com o seu kit, cada um com a sua segurança pessoal. Afinal de contas, eu não quero ficar sozinha dentro de um quarto, ser entubada daqui 15 dias, voltar achando que... Né? Como esse vago de tempo. É uma doença triste, sim. Então, assumindo isso, vamos trabalhar da forma mais responsável. Kelly, uma coisa que eu acho que fazer só uma parte aqui, que um orgulho grande, a gente está com um aluno nosso lá da Bolívia, ex-petiano, formou em engenharia agrícola, o Andrés. Andrés, abração, meu querido. Oi, Andrés, valeu. E assim, uma coisa que você até disse no início que você ia falar, eu acho que é importante, porque quando esses alunos vêm, a gente está em época de vacinação contra a gripe, o H1N1. Uhum, O qual é importante, até mesmo no combate ao Covid, que essas pessoas, por exemplo, a gente, semana que vem, os professores da universidade, nós temos que ir lá na UFGD para a gente se vacinar. Quão é importante que a gente esteja vacinado contra a gripe e tudo mais, para a gente poder... mais uma ferramenta de luta aí contra o Covid.
Para responder essa sua pergunta, eu quero chamar a atenção aqui de duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Selma da Uso. Selma, um beijo, ela que é responsável por essa campanha de vacinação, ela que vai fazer a vacinação em nós docentes. Então, se você for tomar a vacina com ela, vai ser extremamente bem recebida, ela é uma querida. E a outra pessoa que realmente é uma parceira em conhecer... Opa! Voltei. É a Renata. Não sei por que saiu. Renata, um abraço para você, para os seus pais. Eu também tenho muito a agradecer, eu consegui a vacina. A gente estava tendo uma dificuldade, né? Eu consegui a dose através de laboratório particular. Porque eu não podia, eu sou uma paciente de grupo de risco, eu não podia aguardar, né? Mas a gente, na disciplina de microbiologia, a gente faz um cálculo e dá um ponto a mais na nota final, professor, para que apresenta a carteirinha de vacinação em dia até a última prova do semestre. Deixa os alunos doidinhos. Fala, ó, você tem um semestre inteiro para atualizar a sua carteira de vacinação, sua carteirinha de vacinação. E é tempo suficiente para isso. Nas campanhas que eu já fiz, a Michele também, beijo, Michele, ela me ajudou muito, a gente em parceria com a UEMS conseguiu fazer, os alunos da turma foram em massa, choraram alguns, mas tudo bem, foram professores da FAEM que não tinham a vacinação em dia, então a gente não tem ainda a condição ideal de ter esse fluxo de todas as vacinas dentro da USO, mas é um sonho que eu divulgo com eles e compartilho com eles desde quando eu comecei esse processo aqui dentro da UFGD. Aí até a professora Angélica, beijo Angélica da nutrição, fica brava comigo, deixa o pessoal para vacinar na disciplina de saúde pública, deixa não, Angélica, eu faço antes de você, tá, meu amor? Professora Gonelli. É uma querida. E a gente está sempre insistindo nisso com o aluno. Então, vamos lá. Agora tem a vacinação da H1N1. A gente já teve mortes aqui na cidade, no HU. E é uma vacinação, além disso, hemófilos e influenza, vêm todas juntas. Tem que fazer anualmente. Quando você falha um ano, entre um ano e outro, você perde muito daquele recordatório viral que você faz com a vacinação de todo ano, porque a vacina ela é feita com os vírus do ano passado e os demais. Se você falha um ano, você perde toda a sua imunização. Mas tem que fazer sim, tem que fazer via SUS e cada vez mais a gente tem que exigir do SUS, sim, as doses de vacina. Eu sou 100% SUS, porque o SUS não é só vacina, não é só UPA, SUS é desde o cloro da água da sua estação de tratamento. Então, a gente tem que lutar por esse sistema de acesso à saúde pública. E cada vez exigir mais. Só que teve até um fator interessante, a gente teve uma epidemia muito grande de H1N1 no ano de 2009. E depois, se não me engano, foi outra em 2014. E o que aconteceu? De um ano para outro, as pessoas não vacinaram, né, naquele ano. No ano seguinte, a violência que o H1N1 veio foi muito maior, teve muitas mortes aqui na região. Me marcou muito ali a cidade de Naviraí, que o pessoal ficou bem alarmado. Então, gente, tem que vacinar. E o número de doses produzidas no ano se baseia no número de pessoas que foram vacinadas no ano anterior. Se eu tive baixa procura no ano de 2019, o número de doses agora em 2020 vão ser pequenas, porque ela se espelha, e é uma vacina com validade curta, ela se espelha imediatamente no ano anterior e assim sucessivamente. Então, esse ano teve um adiantamento da vacinação em função do Covid. Ah, mas a vacina é para o Covid? Não. A vacina é H1N1 e hemófilos influenza, e te ajuda a eliminar a chance de pegar essas doenças, para ter mais uma enfermidade para combater junto com o Covid. Então, é importante vacinar. E essa consciência eu deixo com os meus alunos e eles vão em peso, chorando ou não, né, galera? Mas vão em peso, nem que seja por um ponto na prova, na média final.
mas fica mais a conscientização do conceito da vacinação, da necessidade de trabalhar dentro da saúde pública, num ambiente seguro para você, para que você não seja um foco de disseminação de doenças também. Tá? Ótimo. Até porque é o que eles falam, né? Que o Covid, em algumas pessoas, vai ser assintomático, em outras vai ser problemático, principalmente naquelas que têm já algum tipo de enfermidade. Se ela já tiver contaminada com algum tipo, com baixa imunidade por conta do H1N1 e os outros tipos de vírus lá, vem a Covid, a situação fica pior ainda, né, Kelly? Pois é, então a gente tem que usar de todas as ferramentas que temos hoje e fazer o bom uso delas, é o que eu defendo, né? E insisto, então, pessoal, quando voltar, vamos vir com a carteira de vacinação em dia. A gente já passou por uma situação complicada de sarampo em São Paulo, né? E tem um conceito de um grupo anti-vacina. Eu tive um aluno na biologia no Paraná, que a gente discutia muito, ele sabe de quem eu estou falando, e a gente discutia muito isso, e ele, por conta desse ponto, ele falou assim, eu sou contra a vacina, eu sou anti-vacina, e eu vou perder esse direito a ter esse ponto. Eu falei, o problema não é o ponto eu te dou, esse não é o meu problema é você não ser uma fonte de disseminação de doenças. Exatamente. Engraçado que o tempo passou, ele teve uma filha, não ia perder a oportunidade, porque ele é um querido, e aí eu falei, e aí? Você vacinou ela? Eu não, quem vacinou foi minha esposa. Eu falei, ai, alguém nessa vida, né? Mas são pessoas que viram disseminadores de algumas doenças, né? Hoje ele já tem uma visão bem diferente. Graças a Deus. Mesmo, né, dona Juliana Cirilo Diniz, aquelas que têm medo de injeção, tem que tomar a vacina. E eu faço a minha penitência. O ano passado eu não tomei minha vacina, já vinha de um período de 7 anos tomando direto. O ano passado eu acabei furando. Então, semana que vem, terça-feira, que vai começar, eu já vou estar lá um dos primeiros na fila. Distanciamento, máscara, álcool em gel para tudo que é lá. Isso aí. Ô, Kelly, deixa eu te falar. Só uma observação. A sua loirinha, por acaso, você esquece a vacina dela? Ela vai vacinar amanhã. Então, a dela você não esquece, né? As datas são certinhas. As dela tudo... Eu sei. É porque algumas tem que ser no particular e eu sempre me lembro dela. A dela você lembra, a sua não. Ô, Kelly, uma coisa que agora é uma curiosidade, que eu vi uma médica falando na CNN Brasil, se eu não estiver enganado. E eu queria ver se você sabe de alguma coisa disso, que de repente pode ser legal. A diferença entre usar o álcool líquido e o álcool gel nas mãos. Porque é o seguinte, o que ela disse, que o álcool líquido não é recomendado para usar nas mãos. E ela fala que o álcool 70, quando a gente coloca nas mãos, ele tem a tendência de causar microfissuras na pele por ressecar a pele. E isso pode tornar a possível contaminação do Covid muito maior, que é para dar sempre preferência para o álcool em gel. Eu achei legal e tudo, mas assim, como a gente vai ter que ter acesso tudo a isso, e eu tenho borrifador com álcool líquido na casa inteira, o álcool gel também na casa, mas de vez em quando, às vezes por preguiça, eu acabo jogando também o próprio álcool líquido. O que você pode falar sobre isso? Os meus alunos vão rir com essa, né? A gente vai para aula prática, sai borrifando álcool, até o Rafael e o Henrique, meu filho e meu marido, fizeram uma piada comigo, a gente sai borrifando álcool em tudo. O álcool líquido. Realmente, o álcool líquido, ele pode causar um processo de ressecamento na pele, né? Algumas pessoas vão desenvolver uma alergia, pode ter fissuras, feridas, né? Ressecamento em demasia, ele não é tão indicado, mas nem todo mundo vai apresentar esse tipo de sintomatologia, é mais quem tem a pele seca. O álcool em gel, e mesmo líquido também, a gente consegue colocar um veículo ali na formulação que é um hidratante, né, um glicerol, uma glicerina, enfim, a gente consegue colocar algo que não faça uma agressão tão grande. E aí a gente acaba indicando mesmo o álcool em gel, mas ele é um pouquinho mais caro. E todos têm que ser 70%, isso a gente não precisa nem dizer, tá? A ação é de 70%. Então, é mais indicado sim, para as mãos, e o próprio gel faz com que ele fique mais tempo
de contato aqui, dando aqueles 30 segundos que a gente fala, ele não volatiliza tão rapidamente. Mesmo porque eu tenho que tomar cuidado com as palavras, que tem um monte de gente da química aqui, depois vai me matar. Né? Ô, Kelly, a gente está com 1h30 de live e eu tô assim, queria a gente, para poder finalizar um pouco, várias pessoas se manifestando aqui que gostaram da live. Eu acho que eu, particularmente, estou profundamente satisfeito. A gente teve picos aqui de 55 pessoas simultaneamente, né? Então, eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo de levar mais informação. Demais. E é isso que a gente lá no PET, a gente conversou bastante. Todos os nossos alunos do PET estão ao vivo ainda. E a gente queria isso, a gente queria que passar mais informações mesmo para o pessoal. Essas lives vão ficar salvas na nossa página, a gente vai tentar baixar o vídeo delas para poder disponibilizar no nosso canal no YouTube. Mas assim, eu não tenho palavras para poder agradecer a todos que puderam participar, todos que nos prestigiaram com as perguntas, com boas vibrações. E para nós foi um orgulho muito grande, Kelly, ter você aqui com a gente. Espero que a gente possa depois marcar alguma coisa presencial mesmo. E sem dúvida. Que isso, a gente, tudo na vida é ensinamento, né? Que a gente possa aprender com isso. Durante muito tempo se brincou muito, se até mesmo virou meme, os japoneses usando para tudo máscara, e hoje o mundo inteiro tem que usar máscara. Então, assim, a gente precisa refletir, aproveitar a pandemia para refletir bastante, pensar bastante. E muito obrigado, Kelly. Então, fica aberto para as suas considerações finais, tá? Muito obrigado mesmo. E a todos que de alguma forma participaram, deram abraço. A gente está recebendo abraço aí até da Bolívia. Tá? Foi um prazer muito grande estar batendo esse papo com você e trazendo informação para essa molecada, para esse pessoal todo. Olha, eu fiquei um pouco receosa de aceitar o convite num primeiro momento, né? Que você nem fez para mim direito, você fez para o meu esposo antes, né? Mas a gente tem sempre um receio do que é o novo. E falar ao vivo, raciocinar... E eu falo bastante, inclusive em aula, é um perigo me deixar falando, né? E o aluno pergunta e eu fico interagindo. Então, assim, eu tinha muito medo de me perder. Eu peço até desculpas ao pessoal se eu não conseguir falar tudo que vocês perguntaram, eu fico super à disposição. Eu não nego resposta para ninguém. Teve uma aluna hoje lá do Paraná também que me mandou um material para assistir um vídeo e passar um retorno, um feedback para ela. Eu vou fazer amanhã, hoje eu não tive tempo. E eu fico muito feliz de poder ajudar, de poder passar um pouquinho do que eu sei, um pouco do que eu sei, porque realmente a gente tem que nunca parar de estudar. Né? Então, essas pessoas que já se formaram, hoje são professores em sala de aula, me questionando, me dá um orgulho muito grande. Eu comecei a lecionar mesmo sozinha a partir do ano de 2003, mas em estágio de docência e monitoria eu já fiquei em sala muito tempo com os meus orientadores. E é muito gratificante o contato com o ser humano, e é isso que eu estou tendo muita dificuldade. Eu sou uma professora de abraçar, de receber na porta do laboratório, de divulgar curso. Eu sou pessoa de ficar com pessoas. E ficar isolada, para mim, nossa, vocês não têm ideia a falta que o ambiente acadêmico faz para nós. Eu digo que ser professor não é trabalho, é sorte, é prazer, é uma coisa assim que não dá para mensurar. Então eu tinha receio de não conseguir passar o meu contato via distância, mas eu fico feliz demais com todo mundo que entrou aqui, pessoas que, nossa, passaram comigo na vida lá antigamente, estão curtindo aqui a live hoje. Eu só tenho a agradecer, Pet, olha, vocês são essenciais nessa divulgação de conhecimento, do pouco conhecimento que a gente tem, do feedback de conhecimento que vocês trazem. Na verdade, se for para fazer trabalho, eu falo com meus orientados, se eu fazer trabalho que eu sei, eu não oriento, eu quero fazer o que eu não sei, porque esse é o mais legal. E a gente vai vivendo ciclos, assim, né, de novos conhecimentos. E eu não sei nada de Covid, a gente está aprendendo dia a dia.
E há muita coisa para se aprender da vida acadêmica e pós-acadêmica, e para quem é professor o dia inteiro, 24 horas por dia, né? E é muito bom, a gente não reclama, não. Peço para que todos tenham um pouco de calma, paciência. Eu vejo muitas pessoas se agredindo verbalmente em redes sociais. Para com isso. A gente só se desune como ser humano, como população, como comunidade, e isso quem está perdendo somos nós, né? Então, vamos fazer um pouquinho de meia-culpa, o difícil a palavra empatia, se colocar, ter empatia ao próximo, se colocar no lugar do outro. Eu não, mal aguento o meu próprio lugar, que eu tenho que viver, vou me botar no lugar do outro, mas sim, tem que botar no lugar do outro, tem que pensar por ele, aquilo que eu não quero que faça comigo. Minha mãe sempre dizia, meu pai sempre dizia, que eu quero que não faça comigo, não faça para o próximo. E com muita paciência a gente vai sair dessa situação, sim. E é isso. É isso, Kelly. Então, muito obrigado, pessoal. Para aqueles que não conhecem, esse é o Instagram do Grupo PET, do curso de Engenharia Agrícola. Eu quero uma coisinha ainda. Tá bom. Da Universidade Federal da Grande Dourados, tá? E essa é uma primeira nesse período de pandemia, é uma primeira, mas vão haver várias outras lives. Vocês possam sempre estar nos acompanhando, seguindo o nosso Instagram, nosso canal no YouTube, tá? A professora Kelly também, sigam ela sempre tem bastante publicações interessantes que ela faz, tá? Tem uma rede, um network de contatos muito grande da área de saúde, alimentação, e que traz muita informação para a gente, né? É a hora da gente saber usar a nosso favor as redes sociais, né? E é isso. Kelly, pode falar se você queria falar mais alguma coisa? Eu queria colocar também que a gente vai ter um evento do PET, aí o PET da Engenharia de Alimentos, um pessoal que eu amo demais, o PET Engal. Professora Ângela, é um prazer. Eu sei que a Ângela deixa os alunos fazerem o contato comigo, os acertos comigo, mas ela vai sempre ali pelo ladinho. E aí, fizeram com você? Professora, conta comigo sempre. Professor Gonelli, conta comigo sempre. Sempre que precisarem, que eu puder ajudar, o pouco que eu puder ajudar já é um pouquinho a mais de conhecimento. E a gente vai fazer uma nova live com o pessoal do PET da Engenharia de Alimentos. Se eu não me engano, é na outra semana, não sei se é a próxima a outra. A gente está fechando. E eu vou falar sobre higienização de embalagens, na mesma sequência de raciocínio que você me perguntou, mas agora mais focado para a área de embalagens, consumo de rotina em supermercados, enfim, e afins. É isso. É isso aí, pessoal. Então, a todos aqueles que nos acompanharam, professores, alunos, pessoal mais diverso possível, de todo o nosso network, muito obrigado. Uma boa noite, muita luz no caminho de vocês e a gente se vê em breve, tá? Um abraço para todo mundo. Kelly, obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Um abraço. Um abraço para todo mundo, gente. Obrigado, Tchau, hein? gente. Valeu. Abraço.